Olá, pessoal. Engenharia na TV, novamente. Hoje, de novo, com a mesa só com pratas da casa, mas com um tema um pouquinho diferente. Hoje nós vamos falar de esporte. Nós vamos falar da importância da atividade complementar na profissão e mesmo na formação, ancorada num torneio decano, já, PJ, que é o nosso torneio de futebol suíço. Viemos para conversar sobre esse assunto, lá na mesa, os fundadores de um time que, ao ser criado, nunca mais interrompeu a sua atividade e hoje é um time que tem vida própria. É o nosso amigo Taylor, nosso amigo Marcos Granado. Por favor, nós começamos o programa convidados se auto-apresentando. Você que já esteve aqui fazendo um programa específico, você se apresenta para nós e logo em seguida o Granado. Denison Cini, eu sou nascido em São Paulo, engenheiro mecânico, formado aqui na nossa querida Faculdade de Engenharia de Joinville, hoje UDESC, né? Antiga FES, né? Estamos formados desde 85 e sempre aqui residente agora em Santa Catarina desde 1976, certo? Então, Marcos Granado. Boa tarde, colegas. Então, eu, Marcos Granado, eu sou nascido no interior do Paraná, Vermelho, em Apucarana. Vim para Joinville em 1979, também para fazer a faculdade de engenharia. E em 84 em engenharia elétrica. E trabalhando aqui sempre em Joinville, então, e até... Marcos, você não participou de nenhum programa aqui ainda na nossa gravação? Você que é tão atuante na nossa entidade? Então seja bem-vindo, espero que o veja com mais frequência nessa mesa. E nunca quis, né? Já foi convidado várias vezes para ser presidente do CAJ e sempre, não tenho tempo. Dá as boas-vindas para os nossos colegas. Boas-vindas aos dois convidados, dois membros do Conselho do CAJ. O Granado participou já há muitos anos da diretoria do CAJ, foi conselheiro no CREA, representando o CAJ. O Denis hoje é conselheiro, né? Eu sou conselheiro. No Suplente, CREA, suplente. Suplente, né? E então sejam bem-vindos ao nosso programa Engenharia na TV, que hoje estreia novo apoiador, né, Pucim? É a Mútua Santa Catarina, a nossa caixa de assistência do profissional de engenharia. Sejam bem-vindos. Vamos falar um pouco. Eu só gostaria de fazer um pequeno comentário e agradecer a Mútua a retornar ao programa. Foi realmente a entidade que nos apoiou quando nós tivemos a ideia de estruturar esse programa lá no primeiro modelo ainda, que era ao vivo. Sim. Nós fazíamos o programa ao vivo e depois que ia para o YouTube. Então, agradecemos o retorno, é muito bem-vinda. Esperamos que realmente a gente corresponda às expectativas. Bom, estamos aqui para falar dos 40 anos do Canabrava. Mas primeiro nós vamos voltar um pouco na história e tentar entender o que esse nome tão sugestivo para um time de futebol, ele como nasceu e como surgiu. Gostaria de recapitular que na década de 80, todos nós éramos muito ativos e presentes no torneio de futebol. Éramos jovens, né? Cheios de energia e vigor, e estávamos até recapitulando antes do programa aqui, e o Canabrava nasceu num período em que eu participava de um time que chamava Zebra. Participei 2 anos desse time, foi uma época memorável, e nós jogávamos num campo que nós chamávamos de Botafoguinho, lá perto do aeroporto. Numa lateral da Santos Dumont, próximo ao aeroporto, um pouco antes da onde depois nós plantamos a nossa sede. E então, Deller e Granado, conta para nós como surgiu a ideia
de criar um time para participar do torneio do CAJ e de nome Canabrava. Eu vou falando, Denis, pode ir complementando. Em 1983, ainda estudante da engenharia, eu fui convidado a participar de alguns jogos no torneio do Canabrava, do CAJ. Eu sempre pratiquei muito esporte, de jovem, jogos abertos, né? Sempre numa posição, Nobre Puccini também conhece bem, né? De goleiro. Né? E bons goleiros é difícil de achar. Então, eu não me lembro mais quem é o time, mas lá em 83 eu conheci o torneio do CAJ, lá no Botafoguinho. Fiz umas 2, 3 partidas e gostei do ambiente. Então, ali que eu tive o primeiro contato, eu me formei em 84, né? Mas um ano antes tive contato com o CAJ e gostei do campeonato. E vi que os estudantes podiam jogar também. Terminou o ano, em 84 era o meu ano de formatura, formandos. Então, eu reuni daí alguns colegas, né? Que eu sempre fui ativo na faculdade, né? Jogos universitários e tudo mais. Tinha uns colegas que jogavam bola também. E provoquei a turma de, olha, tem um campeonato assim, sendo engenheiros, vamos lá participar, tal, legal. E consegui montar um time, convidando também o Denis, né? Que o Denis não era exatamente formando naquele ano, mas a gente já, amigo ali de faculdade de longa data, convidei o Denis, o Fugante também, né? Conseguimos montar um time para disputar um campeonato, torneio, 84. Terminou o ano, né? 84. Naquele tempo nós não tínhamos aí celular, WhatsApp, né? O pessoal estava quase que sem contato até o outro ano. Como era um ano de formatura também, teve alguns colegas que formou, que fazia parte do time, que saíram de Joinville. Né? E eu já no final desse campeonato de 84, eu como formando, o time da Nobre me convidou a jogar ano que vem, se quiser jogar, tem vaga garantida. E assim aconteceu. Em 85, então eu joguei para o time da Nobre. O Price também, que era nosso zagueiro, também jogou para Nobre. O Jorge Barmorski e o dele trabalhavam na Tigre, foi jogar aí na Zebra. Né? E o Denis, então, em 85, como formando, aí ele que organizou o time de formando. Pois bem, começou o campeonato lá em 85, os jogos a gente começou a olhar, pô, eu num time, outros colegas em outro time e o time de formando. Acabavam os jogos, nós nos reunimos. Praticamente não ficava com os times que a gente estava jogando. Porque a gente já tinha essa integração já de dentro da faculdade, né? E o nome já era esse? Não, ainda era ok. só de formandos. Não, Tá. era formando. Formandos. Nós estamos falando aqui de Tá. 85. Eu jogando Ok. com outros times e ele... Bom, e ali a gente conversando, sempre se hidratando, né? Que é uma característica importante no time. Muita hidratação. Muita hidratação. Aí surgiu a ideia, eu falei, pô, pessoal, nós estamos aqui porque tá o ano que vem nós montarmos um time nosso. Né? Pessoal, legal, tudo bem, mas é aquela coisa, tudo bem, termina um ano, inicia daí 86, eu comecei a correr atrás disso, né, de contatar o pessoal, né, lá os telefones ainda de tecla, de disco, né, então é um trabalho braçal também. E consegui contatar alguns colegas, alguns, como eu disse, que se formam, saíram da cidade, mas consegui reunir um grupo. E nesse período, eu e o Denis já trabalhávamos juntos, lá na Schultz, né? Então, eu falei, consegui contatar a maioria do pessoal. Vamos montar o time, Denis? Vamos. Pô, qual o nome? Então, aí vem o detalhe do nome. O nome, como é um pessoal que se hidrata bem, e eu venho lá como diz, do interior. Cana Braba. Já bem, é Cana Braba, não é Cana Braba. Então, falei, vamos chamar de Cana Braba? Denis, prontamente, é isso aí mesmo. Vamos fazer, e já vou fazer um símbolo. E depois ele pode mostrar com mais detalhe o símbolo, que é muito importante. Ele saiu e foi no papel vegetal fazer esse símbolo. Né? Então, ali, praticamente, né, no intervalo lá, a gente conversando, saiu esse nome. Assim, qual que era a ideia? Vamos montando um time para disputar um campeonato. Nunca, ali que eu imaginava que nós estaríamos falando hoje, comemorando 40 anos. Né?
Então, em termos cronológicos, o início do Canabrava aconteceu dessa maneira. Agora vamos conversar um pouquinho. Eu vou perguntar para o Denis, porque o legal. Denis já foi o autor da logo, né? E foi o elemento de ligação do primeiro time, do segundo para o time definitivo. O time era bom, Denis? O time era bonzinho, viu? Foi 4 vezes seguida campeão, né? Eu lembro disso, que logo que vocês 86, surgiram 87, 88, como 89. Canabrava, vocês ficaram um período ganhando todos os anos. Todos os 4 anos. seguidos. 4 anos seguidos. E como a regra diz, todo bom time começa por um bom goleiro. Não, eu lembro de você realmente era um bom goleiro, o Granado. Mas também tomou alguns frangos, né? Tomou. parte, né? Tomou. E Eu já era ruinzinho, só quando faltava gente é que eu jogava. mas o mais difícil é botar o time em campo, Denis. O mais Não, difícil é botar o time em Isso era campo. uma dificuldade. Eu vou te contar por quê. Porque como essa turma gostava de se hidratar na sexta-feira, Sim, eu sei disso. no sábado de manhã tinha que ir atrás dessa turma toda. E a maioria ficava dormindo até tarde, né? Então eu passava, era eu e o outro que tinha carro, os outros não tinham carro, né? A gente passava em todas as repúblicas ainda, porque o pessoal ainda morava em república, tudo, imagina. E a gente ficava acordando o pessoal para jogar futebol lá. Não, e vocês tinham, além de um bom goleiro, vocês tinham um ótimo centroavante, que era o Polenta. O Polenta veio mais tarde, veio em 92. Bem Eles mais tarde. Não, no time de formandos de 85, ele estava. Aí depois ele saiu, ele foi para fora. Foi trabalhar depois ele fora? voltou, veio para Eu lembro. Joinville, ficou trabalhando na Freezer. Eu Aí ele voltou. lembro de ter jogado, se não me engano, contra ele, porque depois também joguei 84, 85, aí fiquei um tempo, joguei mais um ano, aí fiquei um tempão fora. Ele era bom. E lá para muito bom. 91, 92, eu voltei a jogar mais um pouco, mas Isso. aí já É tinha saído É do... que aqui a gente começar a falar o nome dos craques do Canabrava, a gente acaba. São 40 anos, são tanta gente. bastante que gente. Pode acabar. Mas ele, o cometendo Polenta, erros você disso, lembrou mas ali bem. No foi um início bom- tinha o dele. Mas que ele era nunca muito foi bem, campeão. O Idiceu, O dele chegou a jogar no Zebra, né? sim, Jogou, jogou depois jogou, do Canabrava. Era Jogou. muito bom. É. Mas ele era amador, né? Aí tinha o Idiceu também, que hoje está em Tocantins e Tocantins. continua bem ativo. Ediceu. Ediceu. Está em Tocantins, mas sempre presente em grupos, né? Então. Cara, Mostra é um para time nós de respeito. essa logo aí, Vamos lá. Você quer. A logo tá aqui, ó. Aqui já tem as garrafinhas. Aqui foi os 4 anos que a gente foi campeão, as 4 garrafinhas. Vocês conseguem ver aí? mas você já... Não era estrelinha, era garrafinha. A gente não botava garrafinha. Até hoje é garrafinha. Então, basicamente o símbolo é como se fosse o processo de se fabricar cachaça, né? Então foi essa a ideia. Relembrando ainda mais ou menos dessa época, eu lembro, era comum os torneios do CAJ serem feitos em times próximo ao ambiente que as pessoas trabalhavam. Então tinha o time da Tupi, tinha o time da Consul, tinha o time da Tigre, tinha vários times. O nosso time da época, que foi o Zebra, antes de existir o Canabrava, teve o Zebra, foi um dos primeiros times que foi montado Várias pessoas. sem uma vinculação com uma determinada local. Tinha as construtoras, tinha a Nobre, né? Tinha a BIT. A BIT teve time, a teve Nobre bastante. teve time. Aliás, o time da Nobre sempre era um time competitivo, né? E aí surgiu essa ideia de criar um time, porque as pessoas mudavam de empresas. Uhum. E aí, muitas vezes, existia aquela determinada situação. E vocês já vieram com esse espírito, ou seja, antes de ser Canabrava, vocês eram os formandos. Formandos. Isso. São 2 formandos de 84 e 85, né? Então, esse vínculo foi muito, muito forte, né? Inclusive, nós tínhamos ali no Canabrava pessoas que trabalhavam várias empresas que tinha time lá jogando. Sempre que nem a própria Consul e tudo mais, mas... Não. Esse vínculo, né, que já vinha da faculdade... Preferiam, na vez de Você jogar no queria time jogar da com- empresa, jogava no campeonato. E esse time da faculdade, eu não lembro direito se ele se preservou, às vezes eles vinham, que depois tinha uma época também que os professores e os alunos montaram times, né? O Serrinha, né? Que chamava Serrinha. Ah, sim, o Serrinha. Esse era o time dos professores. E aí jogavam alguns alunos também. Mas Pelo, foi depois. Depois do... pelo campeonato, sempre teve abertura para montar um time de formandos, né?
Depois, formando de 86, 87, tinha, mas não, vamos dizer assim, às vezes alguns até vinham jogar para nós também, porque estava organizando o time, então todo ano você sempre tinha alguém que saía, né? Então sempre estava trazendo jogadores novos. E a atenção era com quem é estudante, né? Pô, tá chegando, então muitos que vieram entrando no Canabrava eram de formandos da época deles e vieram jogar no Canabrava. Vários, assim. E essa relação formada no esporte, formavam, se espalhavam, e como é que vocês conseguiram preservar essa... E quando o time era dentro de uma empresa, a própria empresa se oxigenava, se renovava e ficava ali. Se tivesse aquelas pessoas que botavam o pessoal no campo, né? Reuniam o pessoal para botar no campo, aquele time era eterno. Inclusive a Tupi foi um dos... Bastante número de tempo, participação, que sempre tinha lá o Jurandir e sempre reunia. Puxava, né? Agora, no caso do Zebra, por exemplo, as pessoas se dispersaram, o time simplesmente morreu. No Canabrava não morreu. Como é que foi essa mágica de manter esse grupo? Quer dizer, além do torneio do CAJ, vocês começaram a ter outras atividades? Não, na realidade, a nossa atividade, isso era algo bastante interessante. Não? Na realidade, a gente se conversava, tudo, poucos tinham um grupo ou outro que se relacionava mais, mas o meio de se juntar no Canabrava era no Campeonato CAJ. A gente, é o que ele falou, no final do ano cada um ia para o seu canto. Quando começava o campeonato, todo mundo se juntava. E o que levava a gente a ser... Porque sempre foi algo divertido para nós. Mas não importa se a gente era campeão ou não, a gente perdia o jogo, a gente era o último a sair. Era sempre a última equipe a sair. Lá era comum as equipes criarem os seus grupinhos, não existia, vamos assim dizer, uma organização no começo única para todos os times, né? Cada grupinho fazia a sua festa. Lá. O Botafoguinho servia bebida, se não me engano. Só. O dono do espaço lá, e o resto, cada um fazia o seu próprio churrasco. Sim. E vocês começaram a inovar, incrementando mais esse churrasco. Acho que a característica do nosso equipe, né? Desse grupo, mais do que dentro de campo, era fora. Realmente era algo muito interessante. Como você falou, como preservar. Eu, por muitos anos, então, mantinha esse contato com o pessoal. Aquele que fazia o trabalho braçal. Inclusive, muito com a ajuda da minha esposa também. Porque nós formamos, contamos em 86, ela, em 87, conheceu o grupo. Eu lembro até hoje uma frase dela, quando ela conheceu o grupo, e chegava o final de ano, acabava o campeonato em novembro, cada um no seu canto, eu dentro não nos encontrava mais, por causa do trabalho. Foi só lá em abril que esse grupo se reunia. Ela falava, como é um grupo tão unido, como é que vocês conseguem ficar tantos meses sem se encontrar? Eu fazia agenda, cada um cortava o papel de um tamanho que cabia direitinho na carteira de cada um, na época da carteira. Então, ali tinha o telefone, normalmente era telefone, não tinha celular, né? Quando aparecia o e-mail, e sempre, quando chegava perto do campeonato, começava a ligar para cada um, né? Durante o campeonato, como o Leandro falou ali, então a gente se reunia com mais frequência. Fora, vamos dizer, no campeonato, quando a gente fazia uma reunião, né? Churrasco. Um churrasco, né? Isso com o tempo foi aumentando até de frequência, né? Eu dizia que tempos atuais vamos deixar para mais novo contar, né? Hoje a gente tem uma frequência bem maior de... Mas, basicamente, foi assim. É aquela amizade lá da época da faculdade que foi muito forte, foi prevalecendo. E esse método de reunir só para o jogo, quando é que ele começou a ter outras atividades também? Em que momento isso? Na realidade, posso ajudar um pouco o Marcos aí? Porque sempre, depois que entrou o Canabrava, sempre tinha alguém do Canabrava que coordenava o campeonato. O Marcos ficou uns 10 anos coordenando o campeonato. Depois foi o Paulista por um tempo, depois foi o Sérgio por um tempo, o Sérgio antes do Paulista, e agora o Luiz está coordenando. Então, agora nós vamos dar um tempo, porque justamente nós vamos entrar nessa etapa
que são os clubes fornecendo ajuda para a própria entidade fazer a sua organização. Há mais de 40 anos, a Emplatel é referência na produção de embalagens plásticas para os setores químico, farmacêutico, alimentício e cosmético. Com tecnologia de ponta e processos modernos, nossas embalagens fazem parte do dia a dia de milhões de pessoas, garantindo qualidade, segurança e inovação. Comprometida com a sustentabilidade e o respeito ao meio ambiente, a Emplatel segue evoluindo, impulsionando o crescimento da empresa, das pessoas e da comunidade. Emplatel Indústria de Plásticos. Desde 1995, a Helpro se dedica a impulsionar a produtividade e a inovação da indústria brasileira. Com mais de 1.200 projetos entregues, somos especialistas em desenvolver máquinas e soluções sob medida para a sua empresa. Máquinas especiais, automação de processos, prensas industriais e ferramentas de estampo. Tudo projetado com foco em eficiência, segurança e qualidade. Na Helpro, trabalhamos lado a lado com você para entender suas necessidades e elevar a eficiência operacional ao máximo. Helpro, soluções industriais, transformando desafios em inovação. Há décadas, Artefatos Produtos e Serviços é referência com a marca Persianas Superior, atendendo com eficiência e criatividade. Agora, em uma nova fase, unificamos nossa atuação como Plásticos Superior, com foco e qualidade em soluções para indústria e construção civil, mais moderna, mais forte, alinhada às tendências e inovações. Na linha de frente estão nossos espaguetes de amarração, varetas de solda e macrofibras para concreto, produtos com qualidade superior. Plásticos Superior, soluções que resolvem. Cliniar Climatização. Com 25 anos de atuação em locação de sistemas de climatização em edificações e tendas, para shows, casamentos, feiras, formaturas e festas em geral, a Cliniar é a solução ideal para os seus eventos. Utilizamos condicionadores de ar de todos os modelos e ventiladores, e também atuamos com aquecedores. Estamos em Joinville, no bairro Bom Retiro. Cliniar Climatização. Há mais de 40 anos, a Prêmio Seguros é sinônimo de excelência e confiança. Seja para sua família, sua empresa ou sua carreira, nossa equipe é especializada e tem soluções personalizadas para cada necessidade. Proteção e tranquilidade. É assim que a Prêmio Seguros faz a diferença na vida de milhares de pessoas em todo o Brasil. Para engenheiros, oferecemos soluções exclusivas de responsabilidade civil e riscos de engenharia. Confie em quem entende de proteção. Prêmio Seguros, corretores profissionais. Retomando então o nosso programa, quem assistiu a primeira parte, nós revivemos aí o período em que o Fenabraba nasceu, a forma como ele se organizou, passou a ser o Papa Títulos. Ou seja, foram 4 anos em seguida campeões. O Alfredo, naquela época, jogava na Consul. Chegou a ser campeão alguma vez em cima do Fenabraba? Não, acho que não. Eu joguei pouco tempo, né? Porque eu entrei na Consul em 82, formei em 82. E em 87 eu tive que fazer uma cirurgia da coluna, hérnia de disco. Então depois eu me acalmei em termos de... Vamos mais devagar, né? Então eu joguei pouco tempo. Mas participei. Eu acho que não cheguei a ser campeão. Mas a gente sempre ia lá no campo do Botafoguinho, lá na época que eu participava. Mas joguei. Alguns anos eu ganhei o campeonato. Aliás, o Alfredo era daquele centroavante trombador. Ele baixava a cabeça e ia. Assim dizem. Bom, gente, eu gostaria de recapitular, tomar o ponto. Os próprios clubes acabavam sendo a base de composição da própria diretoria do CAJ, particularmente na parte de organização do próprio campeonato. O Granado foi um dos primeiros
um dos mais longevos diretores de futebol do CAJ, né, o Granado? Sim. Sim, foi ali em 89, convite do então, presidente, o Kurt. Então, eu aceitei ser diretor de esportes, né? Eu venho, assim, já desde de jovem, sempre participando de equipes, ajudando a montar equipes. Fui secretário, tipo assim, mesário em jogos lá em Apucarana, né? Alto Salão. Então, sempre tive envolvido na parte de esporte, né? Até quando eu vim para Joinville fazer a faculdade, eu vi que tinha educação física, falei, acho que eu vou fazer educação física também. Então, sempre gostei dessa parte, né? Tanto de participar como de organizar. Aí, então, me tornei o diretor do futebol. E uma época em que logo em seguida, o Botafoguinho, nós não jogamos mais lá. Então, nós tivemos que... Então, foi um período que nós chegávamos na sexta-feira, não tinha campo. Hoje você tem vários campos aí sintéticos e tudo mais. Na época nós tínhamos campos, jogávamos em campos bons, mas que assim, chovia na sexta, não liberava no sábado. Cancelava. Né? E então foi uma época que eu peguei a coordenar ali o campeonato e o time. E minha esposa fazia as súmulas, ajudava no campo também. Jogamos muito lá na Casan, lá em Piraberaba. Então, para lá eu levava a bola, o juiz, o barril de chopp, a carne, o pão, uma gradinha de geladeira, para lá a gente fazer um churrasco no chão. Era assim, isso não só para o Canabrava. Era, na época eu já introduzi... Para quem ficava depois dos jogos. Na época eu já coloquei... A própria organização na inscrição dos times já cobrava uma taxa para confraternização. Lógico, não era todo final de semana, mas tipo, final do primeiro turno, final do campeonato, daí tem bastante histórias aí que o Jurandir, se a gente estiver ouvindo ele, tem boas histórias sobre essa época. Então, Canabrava, aí com o passar do tempo, né? Então chega uma hora que você também sobrecarrega. E aí começaram a surgir novas lideranças dentro do time Canabrava. Primeiro foi o Sérgio Moraes, né? E que daí ele falou, não, começou daí então me substituir para coordenar o CAJ. E o torneio por parte da diretoria do CAJ. Por parte da diretoria do CAJ. Então, eu fiquei mais cuidando do Canabrava. Lógico, sempre dando um apoio. E você viu que o Sérgio chegou a presidente do CAJ. Depois também, na sequência, o Paulista. É sempre uma atividade que todo mundo gosta de participar, mas na hora que você... Gente, vamos arregaçar manga, trabalhar. Gosta da festa, na realidade. São poucos, né? Gosta da festa. Do Canabrava gosta muito de festa, isso é verdade. Depois teve o próprio Osnir Afonso por um tempo, e agora que está também bastante tempo, o oriundo do Canabrava, o Luiz. E quando é que vocês começaram a ter... Porque, veja, esses times, nenhum deles treinava, nenhum deles jogava fora daquele horário. Né? Não, o que era de empresas, eles jogavam. Tinham lá os torneios internos. O pessoal da Consul jogava. O pessoal os torneios internos. Sim, existiam os torneios internos, mas não jogavam. Não era um time único lá jogando. Eles jogavam dentro dos torneios que as próprias empresas faziam, né? Mas vocês passaram a manter uma atividade regular durante a semana, né? Isso, e também as esposas começaram a participar mais dos encontros, né? Exatamente. O que aconteceu? O CAJ teve uma época que ficou 2 anos sem ter o campeonato. Aí o que era o motivo da gente se encontrar tinha terminado. Então nós nos reunimos e falamos, vamos começar a jogar todo sábado de manhã, mas a gente achou, isso vai durar pouco. E durou até agora, faz quase 20 anos isso agora. Então a gente voltou todo sábado de manhã a gente jogava, mas não jogava um time do Canabrava. A gente tinha várias pessoas, a gente misturava. Vinha convidado, vinha o pessoal da Chus, vinha o pessoal da Embraco, tudo que é jeito, né? E não era às vezes nem engenheiro. Né? E aí a gente começou a se juntar novamente. E aí cresceu o grupo, tudo foi crescendo. Né? E depois a gente voltou a ter o campeonato. Né? Aí isso foi uma fonte da gente de novo renovar a ideia. Aí teve também, lembrar, quando o CAJ passou a ter o campo próprio.
aquele terreno por uma cessão de uso da prefeitura. Então, mas isso foi antes. Quando terminou o campo, a equipe ficou 2 anos sem ter o campeonato. Ah, Sim. ok. 2 anos ficou sem ter o campeonato. Porque Então, lá já na sempre... década de 90, isso. Isso, na década de 90. Então, até a década de final- 90, início até dos anos 94, por aí, eu acho que a gente ficou lá, né? Não, Ah. até mais. Não, mais, foi mais. Perto de 2000, acho que. Então ali ficou a gente se reunava do mesmo jeito que a gente sempre se reuniu, sempre na hora do jogo lá. Ah, ok. Depois Até que 2000. terminou, ficou 2 anos sem o campeonato, a gente não se reunia mais, aí nós nos juntamos num bar um dia para variar, né? Fomos se hidratando novamente, e aí tivemos a ideia de jogar todos os sábados. Campeonato lá na sede lá do aeroporto, até próximo a 2015, né? Que foi a gente fez a entrega para 2015, então, 2015. então faz 10 anos. Mas até esse período, o ponto de encontro de vocês era o sempre torneio. o campeonato. Era a referência, né? Obviamente, a gente começou assim, a família aumentando, chegava final de ano, vamos fazer uma festa de encerramento do Canabrava. Assim, com uma festa. Ok. E aí inventava, né? O Denis sempre puxava, né? Festa, falou em festa, estava sempre pronto para a gente organizar. Aí começou a fazer festa junina, aí já com as famílias, né? Entende? Porque daí já passado o tempo, já tinha mais integrantes que não necessariamente jogavam bola. Então, as mulheres, crianças, né? Então, aí fizemos excursões, inclusive, né? Chegava aí jogar fora. É. Chegamos a jogar uma vez em Mafra. Saímos daqui 10 da manhã. O jogo era às 4 da tarde. Nós chegamos lá meio-dia. O que nós vamos fazer? Vamos fazer um churrasco. Jogou, todo mundo bebeu. Quando fomos jogar, aquele desespero, né? Todo mundo perdemos de 18-3, né? E o problema foi a altitude de Mafra, que era muito alta lá. Então, Mas é minha terra, sou natural de Mafra, então lá só tem campeões, né? Então tá aí, tá 18-3. O que é interessante, todo final do ano a gente fazia uma festa. E a gente escolhia um presidente que ia organizar o time no ano seguinte. E o engraçado dessa votação que a gente combinava quem que era para ser o cara votado. E o cara que ia ser votado, a gente falava que era outra pessoa. Entendi. E a gente, na hora de abrir os votos, o primeiro voto sempre era ele, que morava, tá vendo aí, a gente batia palma, só que depois todo mundo votava naquela pessoa, né? E era sempre uma gozação, sempre foi até um tempão. Nós paramos de fazer isso no período da pandemia, que a gente não fez mais isso aí. Depois, até lá, a gente, cada ano, e não podia votar de novo. O presidente era só por um ano, não podia repetir a pessoa. Assim, se a gente quiser resumir o que é o espírito desse grupo, é uma amizade verdadeira e reverência. Grupo junto, olha, política, trabalho e tudo mais, não tinha assunto naturalmente, não que... Não é uma norma, é um comportamento sabe, natural. Sentar, sempre na reverência, brincadeira, saudável, né? Mas é uma marca registrada do grupo. Acho que isso que... E a gente percebe, os novos que entravam, essa... Tinha afinidade com esse tipo de coisa. Se alguém quisesse só falar de trabalho, eu falei, não, cara, sai daí, bicho, sai dessa... Quer dizer, então vocês continuam tendo esse encontro aos sábados. Continua até hoje. Esse número de participantes, de certa forma, foi aumentando, o calendário. E o Canabrava acabou criando, para o torneio de CAJ, sugerindo, inspirando e criando outros times. De novo, o torneio do CAJ estava quase que minguando porque não tinha times, né? Então nós mesmos nos juntamos e aí falamos, vamos, porque era importante para nós, sempre foi importante no evento do torneio do CAJ. Então nós criamos mais 2 times. E o segundo time foi eu e ele que criamos também, corremos numa brincadeira e tal. Pegamos assim, tava um churrasco, para variar um churrasco, pegamos um pedaço de papelão assim, vamos fazer o nome do time e tal. Aí pegamos um carvão, escrever o nome das pessoas que podiam participar. E a ideia era só participar do torneio início, no começo. Então quem não estava jogando mais, porque não tinha idade mais, que nem eu e ele, e os outros assim, vamos jogar só um torneio início para brincar. E no fim ficou, né? Ficou o time, né? E é o torneio, o nome do time é o Golden Boys Racing Beer. O Racing é porque ele corre de kart, então a gente acabou fazendo. Reverência, né? Não tem nada a ver com o time. Inclusive esse time que montamos aí, assim, também, né? Brincadeira,
é o atual bicampeão do Do torneio. Então, ele superou o Canabrava. E esse grupo, eles continuam no sábado. Então, perto dessas pessoas joga no sábado com a gente. Parte, lógico. E é um local fixo esse encontro de sábado? Hoje nós jogamos lá no Medeiros, lá perto também perto da Estrada da Ilha. Estrada da Ilha. Vai pela Dorotóvio. Mas no começo também a gente ia de vários lugares, né? Eu diria que hoje o Canabrava já transcendeu o campeonato. Ou seja, antes sempre o núcleo era o time, em volta do time se crescendo, né? Os participantes. Hoje já não, né? Hoje já tá, vamos supor, vai jogar lá aos sábados, se dá bem, você já, joga bem, então vem jogar o campeonato. Ver qual time, né? Dependendo da qualidade, vai num time melhor. Olha, o Medeiros deixa jogar com a camisa vermelha? Porque porque lá ele é gremista, né? É gremista nato, né? Então. Não, nós fizemos. Você tá vendo que a gente é irreverente. Uma vez nós chegamos lá, ele tem um monte de pôster do Grêmio, né? Um dia nós compramos um pôster do Inter e penduramos lá para ele chegar na hora. Ele ficou bravo. Não, é parceiro. Parceiro, é muito mesmo. Mas é um ambiente fabuloso lá. Nós estamos vendo aqui que modelos diferentes de camisas. Essa do goleiro. Essa aqui não podia dizer que são as retrô, né? Nós temos muita camisa. Cada ano, né? Temos aí, sim, que patrocina, principalmente o Isaldo, né? Com a Gitel, é um grande patrocinador, né? E essas aqui são mais ali da época de 80, 90, né? Essa daqui era onde o Serginho trabalhava, a Bongard. E não tinha, na época, não tinha essa parte de... Essa foi o Polenta que arrumou. O Polenta que não nos ouça, né? Mas foi o Polenta. O André. Enfim, sempre tinha algum colega que tinha empresa. Uma fermentaria, né? Tal, sempre nos ajudou. Mas sabe o que eles patrocinavam? Não era... Ou era camisa, ou ele participava pagando cervejinha pra gente lá. Tal. Esse era o jeito, não tinha nada. E essa organização de vocês, só para a gente contribuir um pouquinho aí para outras pessoas, quer dizer, se reuniam, cotizavam as contas e cada um pagava a sua, não existia assim um caixinha para manter a coisa organizada. Cada um por si ali, sempre vê assim. A presença e... nos eventos, no final, né? Lógico, tinha, né? 2, 3 que vai atrás de organizar e tudo mais, depois faz a prestação de contas, né? Quer dizer, sem problema. Hoje, até o Luiz que está organizando mais, que nem sábados ali, então existe lá um valor, contribui por mês, porque daí tem que pagar a quadra, né? Certo. E sempre tem um churrasquinho no final, né? Então, hoje tem assim uma... O importante é que sempre, depois do jogo, tem o churrasquinho. Quem fica lá tem o churrasquinho. Qual é a frequência média de pessoas nesses encontros de vocês? No sábado? No sábado, normalmente dá 20, 25 pessoas que vão jogar, que ficam se trocando lá, né? E é sempre o futebolzinho suíço. Sempre suíço. E depois tem gente que vai lá só para realmente passar, porque a gente conversar. chama de pós-jogo. O pós-jogo é para a gente se divertir. Aí o que o pessoal joga? Ou joga truco, ou joga dominó, e também é aquela festa, né? Sempre na lista de organização, o espaço tem assim, que está confirmando no jogo ou pós-jogo. Ele confirma nos dois. Tem o Yasuji, que vocês conhecem também. O Yasuji está há anos lá, ele ainda joga lá, todo sábado ele vai jogar. Joga a moda. Ele gosta, né? E acho que vocês também têm um grupo, a maioria membros, se reúne terça-feira, né? Nós temos na terça-feira o Dominó do Canabrava. Também que é outra. Tem uma camiseta Dominó Canabrava. Foi feito uma logo também para isso. E aí é o pessoal mais antigo que não joga, né? E vão jogar o dominó. E onde é esse jogo de dominó? A gente joga no sindicato dos mecânicos, o sindicato dos mecânicos. Não é no sindicato recreativo do sindicato dos mecânicos. Sala, muito bem servido. Inclusive o dono do bar joga no torneio que a gente faz, tudo. Nós temos um torneio. Torneio bem sério, tá? O torneio é o ano todo. Sério o ano todo. E o gostoso é que cada um fica sacaneando o outro para o outro não ser campeão.
Então, esse é o torneio do dominó. Esse é o Todas torneio as do- terças-feiras. Todas as terças-feiras. E no sábado tem Aí o futebol. um jogo, não é torneio, não é Não, organizado. mas aí o E- pessoal joga depois do jogo. Agora eu lembro que eu já participei a convite, bacana. Eles fazem um encontro assim um pouco mais elaborado anualmente. Anual. A gente chegamos a fazer 3. Um é sempre o aniversário do Canabrava, que é em março, né? Foi fundado em 19 de março. Então, perto dessa, a gente fazia. Nós chegamos a fazer uns 2, 3 anos uma festa junina, mas aí depois parou porque era muito trabalho. E no final do ano a gente faz um de encerramento. Dessa daí, os últimos anos, deu mais de 150 pessoas, para você ter uma ideia. Porque vem toda a família. E agora vocês estão organizando uma festa de 40 anos. 40 anos aí. Então vai ser nova. Essa daí é um molde um pouco mais elaborado. Vai ser um jantar dançante, né? Vai ser um jantar dançante. Vamos conversar um pouquinho dessa festa aí. Fredo, você já foi convidado? Já fiz. Ainda não paguei, mas vou lá. Você já confirmou, mas ainda não pagou. Não, já Eu também fui Você convidado, fui o convite, já estou confirmado. E vamos lá, vai ser no Glória? Glória. Vai ser no Glória essa festa. Quem é que está organizando a Quem festa? na realidade tem um grupo, eu, o Marcos, fazemos parte, o Luiz, mas o Luiz é que puxa mais. Luiz, Isaldo, O Isaldo também, né? Juan, Tem mais Um, algumas cada um. pessoas. Clebinho. mas centralizado no Luiz, né? O Luiz é o que Centralizado. concentra tudo. Por exemplo, a parte toda visual que faz, né? Já desde a época que fazendo, essa outra parte. Nós vamos lançar uma camisa de 60 anos, de 40 anos também. Camisa sendo vendida, Isso vai ser no sábado, dia 18. dia 18. Estamos agora, dia 18. Por ironia do destino, eu não vou estar aqui, não. Tá fora do Mas país. por que você não vai estar, Marcos? Eu não vou estar aqui. Viagem. Ele vai Marcos, estar viajando. Sério? Exatamente. Ironia, né? você tem que mandar um boneco lá. Porque eu vou fazer uma Não, vamos festa fazer sem um o vídeo. Marcos. Ele vai mandar um vídeo. Nós vamos marcar o vídeo. Não, manda o boneco pro pessoal, não. Tem que estar junto. Se mandar o boneco lá, pode ser que a gente bote um monte de alfinetinho no boneco. Alfinetinho. Como diria, o Carnaval não vai acabar nos 40, né? Nós vamos fazer um segundo intervalo. Voltamos já para o próximo bloco. Há mais de 40 anos, a Inflatel é referência na produção de embalagens plásticas para os setores químico, farmacêutico, alimentício e cosmético. Com tecnologia de ponta e processos modernos, nossas embalagens fazem parte do dia a dia de milhões de pessoas, garantindo qualidade, segurança e inovação. Comprometida com a sustentabilidade e o respeito ao meio ambiente, a Inflatel segue evoluindo, impulsionando o crescimento da empresa, das pessoas e da comunidade. Inflatel Indústria de Plásticos. Desde 1995, a Helpo se dedica a impulsionar a produtividade e a inovação da indústria brasileira. Com mais de 1.200 projetos entregues, somos especialistas em desenvolver máquinas e soluções sob medida para a sua empresa. Máquinas especiais, automação de processos, prensas industriais e ferramentas de estampo. Tudo projetado com foco em eficiência, segurança e qualidade. Na Helpo, trabalhamos lado a lado com você para entender suas necessidades e elevar a eficiência operacional ao máximo. Helpro, soluções industriais, transformando desafios em inovação. Há décadas, Artefatos Produtos e Serviços é referência com a marca Persianas Superior, atendendo com eficiência e criatividade. Agora, em uma nova fase, unificamos nossa atuação como Plásticos Superior, com foco e qualidade em soluções para indústria e construção civil, mais moderna, mais forte, alinhada às tendências e inovações. Na linha de frente estão nossos espaguetes de amarração, varetas de solda e macrofibras para concreto, produtos com qualidade superior. Plásticos Superior, soluções que resolvem. Cliniar Climatização. Com 25 anos de atuação em locação de sistemas de climatização em edificações e tendas para shows, casamentos, feiras, formaturas e festas em geral, a Cliniar é a solução ideal para os seus eventos. Utilizamos condicionadores de ar de todos os modelos e ventiladores, e também atuamos com aquecedores. Estamos em Joinville, no bairro Bom Retiro. Cliniar Climatização.
Há mais de 40 anos, a Prêmio Seguros é sinônimo de excelência e confiança. Seja para sua família, sua empresa ou sua carreira, nossa equipe é especializada e tem soluções personalizadas para cada necessidade. Proteção e tranquilidade. É assim que a Prêmio Seguros faz a diferença na vida de milhares de pessoas em todo o Brasil. Para engenheiros, oferecemos soluções exclusivas de responsabilidade civil e riscos de engenharia. Confie em quem entende de proteção. Prêmio Seguros, corretores profissionais. Olá, pessoal, retornando ao nosso programa de hoje, falando do CAJ, de uma das atividades mais frequentes, sólidas e antigas do CAJ, que é o nosso futebol. Essa atividade criou grupos de afinidade e nós hoje estamos particularmente dedicando o tema a um grupo em especial, que é o Canabrava, que nasceu há 40 anos atrás, para participar do torneio do CAJ, e que agora, nesse mês, dia 18. Dia 18 de abril. estamos, então, fazendo uma festividade, um baile, um jantar no Glória, para festejar esses 40 anos do CAJ. Canabrava. Do Canabrava, que nasceu, Nasceu no nasceu torneio do dentro CAJ. da ação do CAJ. E normalmente a gente usa esse último bloco para falar do futuro. Tá? Então, vamos aproveitar essa oportunidade e explorar um pouquinho esse tema. O nosso presente está um pouco diferente do que foi o presente de 40 anos atrás. No 40 anos atrás, as atividades presenciais elas eram fundamentais para que a gente tivesse uma integração em todos os campos. Hoje em dia, a gente sente ou simula sentir-se integrado sem uma presença física. Hoje a gente se sente integrado, ou conversando, ou participando de forma virtual. A gente conversa todo dia, praticamente. Conversa todo dia, sem estar fisicamente presente. E as atividades que não conseguem existir sem uma presença física, de certa forma, mudou um pouco o perfil. Por exemplo, o nosso torneio do CAJ, ele mudou o perfil da sua continuidade na medida em que a juventude, os novos estudantes, os novos alunos, não têm mais aquela frequência ou aquela demanda que existia há 40 anos atrás. Mas nós estamos aqui testemunhando com vocês e com vocês mesmos a importância desse tipo de atividade. A importância de haver uma presença física, a importância de contato físico. O que vocês têm a sugerir a essa juventude que está aí, a nós, entidade CAJ, porque o CAJ hoje, por exemplo, isso aqui é uma gravação de um programa de TV. Na época, nós tínhamos, no máximo, uma coluna de jornal para fazer a comunicação. A coluna do CAJ que saía no Jornal da Notícia. Agora a gente já tem programa de TV, a gente tem canal no YouTube. Fica aí novamente o nosso convite para que todo mundo se inscreva no nosso canal, dê um ok, um joinha, faça algum comentário. Isso tudo valoriza a plataforma, valoriza o canal. Mas, sem um contato físico, tudo isso fica um pouco mais difícil. Granado, conta para nós o segredo de reunir pessoas hoje. Nossa, pergunta de De $1 milhão de dólares. A resposta. Pois é. O segredo primeiro, você tem que ter um grupo que se dedique bastante a isso. Né? Você tem um grupo grande, bastante pessoas, mas quando tem que, durante a semana, organizar, onde diz assim, correr atrás, tudo mais, sempre é 1 ou 2 ou 3. Então nós temos que valorizar essas pessoas. Como grupo,
né? Por mais que você fale, não, eu só vou lá participar, não quero organizar nada, tudo bem. Mas valorize quem está organizando, né? Como entidade do CAJ, acho que o campeonato, acho que ele está consolidado, né? Só que é uma batalha anual, né? Todo ano você tem que estar ligando para os próprios times para se organizarem e tudo mais, né? Não só esperar que... eu acho que aquela iniciativa do Boteco do CAJ também Presencial é fundamental. interessante, porque, aliás, a nossa vida é analógica, né? Não é digital, né? É analógica, então a gente tem que ter bastante contato, acho que é importante. E por exemplo, no exemplo do Canabrava, as famílias vão se integrando, porque sempre é um ambiente sadio. Eu acho que tem que sempre manter, é importante, um ambiente sadio, né? Por mais reverência que a gente fala, a gente brinca, né? Gosta de se hidratar, mas sempre com a responsabilidade. E nós temos uma foto, né? Que deve, talvez aparecer depois, que é interessante, que podíamos chamar Canabrava Júnior, são os filhos que nasceram no Canabrava. Aliás, temos gente aí que já tem mais de 40 até, né? Tem filho aí que tem mais de 40. Isso a gente tem notado, principalmente aos sábados, né? É que o pessoal leva os filhos. Então, eu vou lá jogar, depois vou ficar no churrasquinho. Muitos levam os seus filhos. Então, acho que essa iniciativa é bonita de ver, sabe? Vai ter oportunidade de ver lá no sábado, né? Quando tiver lá a festa. Eu acho que Mas, enfim, eu acho que é isso aí. Por parte da entidade, eu acho que é isso aí. Incentivar essas organizações. Hoje, realmente, o desafio não é fácil, né? Porque hoje o pessoal, o celular fica... se entretém com o celular. Mas nós, por exemplo, durante o encontro, raramente tem alguém só no celular. Todo mundo brincando, conversando, ou jogando, ou tendo uma atividade, um jogo de mesa, né? Com um truco, com um baralho, ou como dominó, dominó. Ou tem um cara lá que começa a cantar, né? Também a gente não é muito comum disso, porque a gente não é muito de rodinha de samba, nada. Mas e a gente traz a molecada também. A molecada vai jogar, brinca com a gente e tal. Por exemplo, na época da Copa do Mundo, até tem uma foto aí que é bacana. Eu cheguei e comprei uns 10, 15 álbuns assim, das figurinhas assim, e a gente distribuiu para todos os moleques, e a gente no final, todo sábado, a gente ficava trocando figurinha. Então era para montar o álbum. Para montar o álbum. Era gente de 8 anos, 10 anos, eu que tinha 40, 50. A gente tava brincando, trocando figurinha, tudo. Então era uma maneira de trazer as pessoas para... Mas o mais importante também, quando você está num grupo, é você não causar polêmica, né? Então a gente, por exemplo, é isso mesmo. Então, até no grupo do WhatsApp e tal, a gente não fala de política, a gente não fala de religião. Futebol, lógico que a gente fala, brinca, né? Outro e tal. Mas não se fala coisa muito séria, né? Porque quando tem um que está falando muito sério, a gente para, que não dá, não é esse o espírito daqui. Então isso é importante trabalhar porque se as pessoas começam a se sentir deslocadas, né? Elas começam a ir fora, né? Então, quando você tem um ambiente que você não causa essa polêmica, acaba todo mundo se integrando. Eu gostaria de aproveitar e destacar, eu que participo do torneio de CAJ praticamente desde o começo, antes de ser um torneio, era um encontro de bater bola no sábado à tarde. Vinha todo mundo, era lá no campo do futebol suíço de areia da Tupi. Ferraro convidava o pessoal, o Ferraro era o diretor de esportes. Sábado vamos brincar de bola lá na Tupi. A gente se reunia, dali surgiu a ideia de fazer um torneio. Veja que antes de ser um torneio, era um encontro de... Isso, exatamente. Então a atividade é fundamental. E daquela época até hoje, gostaria de deixar registrado e parabenizar todos que fizeram parte dessa organização, o grau de organização do torneio, o grau de disciplina do torneio. É um torneio que tem regra, regulamento, tabela, calendário, e particularmente comissão de disciplina, norma de disciplina, e tem juízes profissionais que são contratados. Realmente, isso já é um exemplo, já é uma forma de ambientar as pessoas que lá vão e as crianças que lá vão. Lá, realmente, você pode fazer tudo, não pode fazer bagunça, né? Então, isso por si só, o registro para o nosso amigo Luiz,
é o nosso diretor de esportes há bastante tempo, né? Desde a administração do Alfredo, passou pela minha recente administração e continua. Ele precisa também ser ajudado, precisa ser apoiado, mas isso é um ponto importantíssimo. Sem essa organização, dificilmente o torneio se faria. E aí já fica o convite, né? Podem ver pelo folder que a gente vai apresentar. 44º ano, nosso torneio. Então, as inscrições dos times estão abertas, acho que até o dia 8 de maio. Com o Luiz coordenando, nosso diretor de esportes, né? Então, você que tem o engenheiro, gostaria de participar, entre em contato com o CAJ, com o Luiz e vamos participar. O regulamento permite a convidados em um determinado tem o número de convidados e o número de estudantes. E de estudantes, né? Então, pessoal, queremos agradecer a presença de todos. Queremos convidar todos que estão nos assistindo e têm interesse de participar do torneio e até dessas comemorações, façam contato com o CAJ, serão orientados, serão instruídos. E até o nosso próximo programa. Agradecemos aí aos nossos apoiadores, a nossa audiência, a TVBE que nos dá o espaço. Até lá. Há mais de 40 anos, a Inflatel é referência na produção de embalagens plásticas para os setores químico, farmacêutico, alimentício e cosmético. Com tecnologia de ponta e processos modernos, nossas embalagens fazem parte do dia a dia de milhões de pessoas, garantindo qualidade, segurança e inovação. Comprometida com a sustentabilidade e o respeito ao meio ambiente, a Inflatel segue evoluindo, impulsionando o crescimento da empresa, das pessoas e da comunidade. Inflatel Indústria de Plásticos. Desde 1995, a Helpro se dedica a impulsionar a produtividade e a inovação da indústria brasileira. Com mais de 1.200 projetos entregues, somos especialistas em desenvolver máquinas e soluções sob medida para a sua empresa. Máquinas especiais, automação de processos, prensas industriais e ferramentas de estampo. Tudo projetado com foco em eficiência, segurança e qualidade. Na Helpro, trabalhamos lado a lado com você para entender suas necessidades e elevar a eficiência operacional ao máximo. Helpro, soluções industriais, transformando desafios em inovação. Há décadas, Artefatos Produtos e Serviços é referência com a marca Persianas Superior, atendendo com eficiência e criatividade. Agora, em uma nova fase, unificamos nossa atuação como Plásticos Superior, com foco e qualidade em soluções para indústria e construção civil, mais moderna, mais forte, alinhada às tendências e inovações. Na linha de frente estão nossos espaguetes de amarração, varetas de solda e macrofibras para concreto, produtos com qualidade superior. Plásticos Superior, soluções que resolvem. Cliniar Climatização. Com 25 anos de atuação em locação de sistemas de climatização em edificações e tendas para shows, casamentos, feiras, formaturas e festas em geral, a Cliniar é a solução ideal para os seus eventos. Utilizamos condicionadores de ar de todos os modelos e ventiladores, e também atuamos com aquecedores. Estamos em Joinville, no bairro Bom Retiro. Cliniar Climatização. Há mais de 40 anos, a Prêmio Seguros é sinônimo de excelência e confiança. Seja para sua família, sua empresa ou sua carreira, nossa equipe é especializada e tem soluções personalizadas para cada necessidade. Proteção e tranquilidade. É assim que a Prêmio Seguros faz a diferença na vida de milhares de pessoas em todo o Brasil. Para engenheiros, oferecemos soluções exclusivas de responsabilidade civil e riscos de engenharia. Confie em quem entende de proteção. Prêmio Seguros, corretores profissionais.